louvamos, ó Pai, e reconhecemos a Tua grandeza sobre as nossas vidas. A Tua grandeza, Senhor, mediante toda a criação. Muito obrigado, ó Pai, porque a criação ela dá testemunho acerca da Tua existência. E nós te louvamos, ó Pai, porque é indesculpável ao homem, Senhor. A Tua palavra nos mostra isso. Não reconhecer por meio das coisas que foram criadas por Ti a Tua existência, a Tua soberania, a Tua grandeza, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite reunidos, ó Pai, como igreja, Senhor, para Te adorar, louvar o Teu nome, engrandecer a Tua pessoa. Aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa noite, Senhor. Que haja graça nas minhas palavras, que espírito de vida, Senhor, possa ser ministrado aos nossos corações. Que aquilo que o Teu Espírito deseja fazer em nosso meio nessa noite, ó Pai, estou livre para que Ele possa fazer, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Deus, pelos Teus dons espirituais. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua multiforme graça, Senhor, se manifesta em nosso meio. Da forma que o Senhor bem deseja, como se apraz, ó Pai, em cada um de nós. Eu declaro que será uma noite sobrenatural. Eu declaro, ó Pai, como a Tua própria palavra diz, ali onde está o Espírito existe liberdade. Então o Espírito, Senhor, em nosso meio nessa noite, ó Pai, possa ter plena liberdade, Senhor, para Ele fazer o que a ocasião nos pede, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que todo empecilho, que toda barreira, Senhor, que queira se levantar em nosso meio nessa noite, eu declaro caindo por terra. Eu declaro os rios fluindo, Deus, com liberdade. Que o Teu Espírito possa tocar fogo em nossos corações nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque essa, aleluia, é a Sua dispensação. Aleluia. É Você que fala aos corações, é Você que fala à igreja. E deixamos Você livre, Espírito Santo, para tocar em nossas vidas de uma forma específica nessa noite. Muito obrigado por Você ser o nosso Consolador, aquele que nos guia toda a verdade. E nós deixamos Você, Espírito Santo, nosso amigo fiel. Fique livre em nosso meio. Aleluia. Graças nós Te rendemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pessoal. Glória a Deus. Você pode sentar. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Eu estou com uma grande expectativa nessa noite. Você está? Amém. Amém. Não sei se você já viu o tema, que é orando no Espírito. Amém. Que assunto maravilhoso. Eu creio, né, no Espírito se movendo no nosso meio aqui, entendeu? Com muita intensidade, né? A gente sabe que o ensino é extremamente importante nas nossas vidas, porque nos traz fundamento, base para que a gente possa se apoiar em algo para fluir. Eu creio que será uma noite também prática, amém? Não apenas a parte do ensino, mas também uma aula prática. O Espírito se pegando de jeito nessa noite e fluindo naquilo que a ocasião nos pede, amém? Então nós iremos falar sobre esse assunto, orando no Espírito. Você está com expectativa? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção aqui, irmãos. Em uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntio, trazendo algumas instruções sobre orar no Espírito, ele disse o seguinte: quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Essa passagem se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Eu gostaria que colocasse aqui o pessoal da mídia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Então Paulo ele diz o seguinte nessa passagem: quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não é isso? Então, irmãos, por meio dessa instrução, Paulo ele nos mostra que a oração feita no Espírito, ela nos conduz a uma atmosfera sobrenatural. Ela nos conduz a um ambiente que nós não temos a capacidade de produzir de uma forma oral esse tipo de oração, com palavras que nos levem a compreender aquilo que nós estamos falando pelo Espírito. Então, quando Paulo ele diz que a minha mente fica infrutífera, demonstrando a limitação que nós temos no entendimento de acompanhar aquilo que o Espírito está nos transmitindo por dentro,
Ele está nos revelando, irmãos, claramente que o intelecto humano, ou seja, a sabedoria terrena, nunca terá capacidade para conduzir o homem, dando a ele a condição de desvendar o que está por trás dessa oração do Espírito. Isso. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque orar no Espírito é exatamente nos deixarmos ser conduzidos pelo próprio Espírito de Deus em oração. Amém. Pelo testemunho interior e não pela nossa mente. Aleluia. Por isso que Paulo diz: se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se você observar em Romanos capítulo 8, no verso 27, o pessoal da mídia vai colocar aqui. Nessa passagem diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Amém. E segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito, intercede pelos... quem? Santos. Amém. Essa palavra, irmãos, interceder, ela significa intervir em favor de alguém. Amém. Ou seja, pedir, suplicar, rogar, se colocar no lugar de outro. Amém. E o interessante é que a palavra diz que aquele que sonda os corações, que nós sabemos que é o próprio Deus, ele conhece a mente do Espírito. Coloca para mim aqui também 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Fica com isso aqui. Verso 11. Oh glória. Vamos lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se você observar no verso 11, no verso anterior, a palavra nos mostra que ninguém conhece as coisas de Deus de uma forma plena. Amém? Amém. De uma forma plena. O apóstolo Paulo fala acerca disso. E sim o seu próprio Espírito. E continuando ele diz, olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. Para quê? Para que nós conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Observe, irmãos, que a palavra nos mostra que aquilo que Deus reservou e nos deu gratuitamente na pessoa do seu Filho em Cristo Jesus, por meio da obra da redenção, ela só é revelada para nós pelo Espírito. Por quê? Porque a própria palavra nos diz que é o Espírito Santo que prescruta todas as coisas. Amém. E até mesmo as profundezas de Deus. Todos nós sabemos, à luz das Escrituras, se você estudar um pouco as Escrituras, você vai perceber que em Deus, irmãos, existe uma grande profundidade riquíssima, ilimitada, infinita de sabedoria e conhecimento, que é insondável ao homem. Amém. Não é isso? É insondável. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo revela essa existência em Deus quando ele faz uma das perguntas que ele faz para a igreja de Roma. Em Romanos capítulo 11, dizendo aos santos, perguntando a eles, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que depois fosse restituído? Todos nós sabemos, irmãos, mediante essas perguntas, que a resposta é simples, ninguém. Isso. Amém. Porque as coisas de Deus para nós que somos espirituais, mas fazemos também parte desse mundo, são ilimitadas ao nosso entendimento. Amém. Amém. Porque são insondáveis, infinitas. Difícil de um homem entender em sua mente, se não for pelo Espírito. Por isso que a própria palavra diz que Deus ele nos revelou pelo seu Espírito. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E jamais penetrou no coração do homem. Essas verdades. Mas o Espírito Santo, aleluia, por meio da inspiração, irmãos, ele revela para nós aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente em oração. Amém. Aleluia. Aleluia. Em oração. Glória a Deus. Quando a palavra ela nos diz que nós não sabemos orar como convém, em plena concordância acerca daquilo que Deus deseja ouvir de cada um de nós, pela limitação do nosso entendimento, por não compreendermos
de uma forma perfeita e clara aquilo que acontece no mundo espiritual, com o nosso entendimento. A palavra, irmãos, ela nos revela claramente que o propósito de Deus em estabelecer a pessoa do seu Espírito para interceder por nós com gemidos inexprimíveis é exatamente, irmãos, para que a nossa fé santíssima seja edificada. E também nós venhamos a nos desenvolver espiritualmente a tal ponto de transbordarmos do Espírito. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco a gente lê. Agora, com que propósito? Para que aconteça comigo e com você, irmãos, exatamente o que foi falado lá atrás por Davi, décadas antes de Cristo, acerca de um transbordar. Quando ele disse, salmodiano, unges a minha cabeça e meu cálice, eita. Aleluia. Efésios capítulo 5, verso 18, a palavra nos diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. Ai, ai, essa noite. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Amém. Aleluia. Cantando e salmodiando ao Senhor, aleluia, em vosso coração. Quando Paulo, irmãos, ele diz nessa passagem, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, o propósito do Paulo, irmãos, trazer essa instrução para a igreja, para nos enchermos do Espírito, não é para nos levar a estarmos citando partes do Salmo um para com os outros. Quando nós nos reunimos como congregação, ou seja, vou dar um exemplo, eu chegar para o pastor Rodrigo, bendiza minha alma ao Senhor, e tudo que dá em mim, bendiga o seu santo nome. Está assim. Não é isso. Eita, que silêncio. Amém. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não está, irmãos, por meio dessa instrução, querendo nos conduzir a pegarmos hinários, harpas cristãs, para estarmos citando de púlpito para você e para mim, dentro da igreja. Não. Por isso que ele diz que é cantando e louvando coração é o espírito do homem. Entoando e louvando de coração ao Senhor. De coração ao Senhor. Amém. Ele fala ele fala sobre uma inspiração que vem de dentro. Amém. Aleluia. 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 Ele mostra, irmãos, que aqui é um lugar propício quando nós nos reunimos como igreja. Amém. Aleluia. Para que essas manifestações possam fluir de dentro de nós e serem, aleluia. 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 Manifestada pelos nossos lábios. Uma das coisas que o salmista lhe diz, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Sabe? Existe um autor que é Espírito Santo. Que ele gosta, irmãos, que a gente tenha sensibilidade, que no momento de oração, ele possa dar as notas certas, a melodia correta, a música do céu, para que a gente venha fluir em nosso meio. Tem um negócio queimar por dentro. Aleluia. Uma das coisas que a palavra nos mostra, irmãos, é que eu e você somos labaredas de fogo nesse reino. Amém. Aleluia. E quando a palavra sai da nossa boca, a própria Escritura nos garante que ela é a espada flamejante. Oxe, eita! É Espírito e vida no nosso coração. Aleluia. Se encher do Espírito, meu irmão, nesses últimos dias. Aleluia. Sabe, a melhor coisa que a palavra nos apresenta acerca de estarmos livres para que o Espírito Santo ele possa nos conduzir em oração. Aleluia. É parar um pouco, esperar a direção daquilo que ele deseja nos guiar no momento. Sabe, dentro de um diálogo, todos nós sabemos que dentro de um diálogo com as pessoas, nós não podemos estar constantemente, por causa disso, aquilo, falando. É uma via de mão dupla. Amém. Eu entro com fé nessa dimensão onde o Espírito vai me conduzir. Isso. Mas também eu tenho que parar um pouco e saber qual é a direção que ele vai me dar. Amém. Aleluia. Aleluia. Então orar no Espírito, irmãos, não está ligado apenas a orar em outras línguas.
mas eu estar sensível às direções que Ele deseja naquele momento me entregar para que eu possa fluir diante do trono da graça com ousadia. Aleluia. Eita glória! Uma das coisas que a palavra nos mostra, na velha aliança, no profeta Joel, é que chegaria um dia que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Diga se está falando comigo. Está falando comigo? Sobre toda a carne. Diga assim, eu não fiquei fora. Eu não fiquei fora. Aleluia. Isso é confirmado no dia de Pentecostes. Uma das ordenanças que Jesus dá para os seus discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que é do alto, até que. Isso. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que a igreja ela nasce dentro do fogo. É dessa forma, a igreja ela nasce já pegando fogo. Amém. Por que tanta frieza? Aleluia. Aleluia. É orar no Espírito, meu irmão. Amém. A palavra diz que o Espírito, naquele dia, ele concedia e o povo falava. Amém. O revestimento veio. A unção veio. E as pessoas que estavam naquele ambiente, esperando esse dia, o dia do revestimento de poder, do derramamento do Espírito do Senhor sobre toda a carne. Quando ele chegou, meu irmão, a palavra diz que vinham sobre cada um deles línguas como de fogo. Amém. E começaram a orar no Espírito. E a palavra diz que aquela oração, palavras das grandezas de Deus. Aleluia. Então, irmãos, uma vida de oração no Espírito é exatamente nos deixarmos ser conduzidos pelo próprio Espírito de Deus, naquilo que Ele deseja nos levar nessa dimensão sobrenatural. Amém. Porque existe, irmãos, uma limitação no nosso entendimento para acompanhar aquilo que o Espírito Santo vai nos trazer, mas a palavra diz que o próprio Deus estabeleceu Ele como nosso intercessor. Amém. Demonstrando que aquilo que nós não temos capacidade de apresentar a Deus, o Espírito, Ele irá nos ajudar. Amém. Ele irá pegar junto conosco acerca daquela necessidade. E iremos orar de uma forma plena e perfeita acerca da vontade de Deus. Amém. Aleluia. E Ele vai nos responder imediatamente. Aleluia. Eita glória. Vem cá, diácono, levanta aí, Rose. Começou. Cadê os diáconos? Faz tempo que eu estou aqui, eu não saio daqui. Eita, Rosinha. Aleluia. Sabe, Rose, Deus tem visto a tua fidelidade. Vou falar bem, senão, tua fidelidade. E por causa disso, né, portas de oportunidades no mundo espiritual se abriram. Amém. E o Senhor está dizendo nessa noite que da mesma forma que lá atrás, Ele tocou na boca de um jovem. Eita, meu Deus do céu. Com a brasa de fogo. Por olhar para ele e ver a sua incapacidade, a tal ponto de dizer ao Senhor que tinha lábios impuros. Porque Deus tinha levantado a ele para exortar uma geração que a cada dia estava entrando mais no pecado. E esse que o Senhor nessa noite tocará você com o seu espírito. Quando Ele te levantar, Rose, aleluia, você não vai olhar mais para a sua incapacidade. Porque em cada estação que você vai passar, aleluia, eu, o Senhor, diante daquilo que eu irei fazer, você não vai enxergar aquilo que você não pode corresponder no momento, mas você vai ver o que eu vou fazer diante do povo. Levanta tuas mãos. Aleluia. 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 Pai, eu te rendo graças pela tua unção. Eu te rendo graças pela tua unção. Por essa nova estação dessa mulher, Senhor. Tem sido levantada por ti, Senhor, para cuidar de ministros. Eu declaro em nome de Jesus aquilo que o Senhor mandou entregar. Eu entrego agora. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos,
Orar no Espírito é exatamente deixarmos ser conduzidos pelo próprio Espírito de Deus. Amém. A palavra diz que Ele fica observando as nossas fraquezas, nossas necessidades, no momento de oração. E a própria palavra mostra que Deus estabeleceu Ele para ser intercessor dos santos. Alguém que está ali juntamente conosco, pronto a nos ajudar. Amém. Sabe aquele momento que nós estamos orando no entendimento, mas as coisas parecem que estão meio enganchadas? Parece que não está fluindo? Parece que não está nem passando do teto? Não é por causa do pecado, não é por causa do pecado não, irmãos. É porque muitas vezes a nossa limitação para expressar com o nosso entendimento aquilo que nós desejamos apresentar a Deus, se torna difícil para nós. Aí quando nós começamos a orar no Espírito, aleluia. Ei, a palavra diz, Paulo ele diz, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Coloca aqui por favor, mídia. Não, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Acho que é 1 Coríntios, capítulo 14. Coloca o 2. Por favor. Sim, isso mesmo. Obrigado. Olha o que a palavra diz. Pois, quem fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende. E em espírito, diga assim, é em espírito. Em espírito. Fala o quê? Mistério. Aleluia. 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 Porque, irmãos, Deus ele estabeleceu o Espírito Santo para ser o nosso intercessor. Naquilo que nós não temos a capacidade de corresponder de uma forma plena acerca daquilo que Deus deseja ouvir de nós. Amém. Muitas vezes em momentos de oração. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Ele conhece tudo aquilo que Deus deseja ouvir naquele momento, naquele ambiente que nós estamos juntamente com Ele, desenvolvendo um relacionamento. Amém. Não é em vão, irmãos, que Deus diz, olha, entra no teu quarto e fecha a porta. Em secreto, vem conversar comigo. Amém. Não é em vão, irmãos. Porque Deus, ele deseja desenvolver um relacionamento individual com cada um de nós em oração. Amém. Amém. Aleluia. É lá que começa o avivamento. Isso. Aleluia. Amém. Aleluia. É nesse ambiente. Aleluia. No quarto. Onde a palavra mostra, irmãos, que nós desenvolvemos relacionamento em oração com Deus. E quando estamos juntos, aleluia. Aleluia. Amém. O negócio já vai estar aceso. É ou não é? Se torna mais fácil. Isso. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, observe que a palavra diz que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Uma das coisas que Jesus ele diz no Evangelho de João, se eu não me engano é capítulo 24. Aliás, capítulo 4, 24, se eu não me engano. Jesus ele diz o seguinte, que Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ei, a adoração perfeita a Deus, irmãos, se encontra no espírito. Amém. Sabe? Por isso que dar notas e ter uma eloquência na oração a tal ponto de atrair as pessoas, às vezes não surte tanto efeito. Isso é sério. Muitas vezes a gente entra naquele tom, naquele ritmo. A palavra diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Amém. Aleluia. O Espírito, irmãos, é a pessoa que mede todas as coisas. Amém. Aleluia. É Ele que está naquele momento nos observando em nossa fragilidade acerca daquilo que nós estamos pretendendo oferecer a Deus. Se eu posso dizer assim, vou parafrasear, né? Isso sou eu, não é a Escritura que diz. Naquele momento que a gente tenta enfeitar as coisas, no momento de oração, aí o Espírito fica olhando a nossa fragilidade. Rapaz, vem para o meu lado. Isso. Amém. Pega comigo aqui. Aleluia. Ei, deixa eu me comunicar com Ele.
deixa eu te dar aquilo que tu precisa realmente Amém. para que essa atmosfera possa mudar. Aleluia. Aí, Senhor, eu preciso de um carro, porque sem um carro, eu não vou andar mais na lama, eu vou sair daquela... Ei, aí o Espírito, ei, vem comigo. Amém. Você precisa ser... Não se choque. Você precisa cuidar bem do seu esposo. Amém. Você precisa cuidar bem da sua esposa, Amém. dos seus filhos. Ei, a proposta do reino é diferente. Amém. O Espírito, irmãos, ele não vai conduzir a gente para algo que no momento nós não estamos precisando. Isso. Amém. Amém. Ele vai nos conduzir primeiramente para forjar o nosso caráter diante de Deus. Amém. Orando no Espírito, ao tema. Aleluia. Aleluia. A palavra diz, irmãos, que o propósito do fogo no Espírito é para queimar toda palha. Amém. Palha é aquilo que não presta. Se prestasse, o povo guardava. Guardava ou não guardava? Não presta. É para fogo. E a adoração, irmãos, no Espírito, a oração no Espírito, ela vai nos conduzir para essa área. Ela vai nos conduzir para desenvolver um relacionamento com Deus íntegro. A própria palavra nos mostra que aquele que teme ao Senhor, o Senhor o revelará a sua aliança. Que intimidade maravilhosa. Amém. De você entrar num relacionamento em oração com o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus que é insondável, e a palavra nos diz, irmãos, que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dos justos. Amém. Isso nos diz alguma coisa. Aleluia. E uma das coisas que a palavra nos mostra, irmãos, é que o justo ele vive pela fé. Amém. Ele não inclina apenas o ouvido para a oração do justo. Ele se agrada também quando o justo se aproxima dele pela fé. Amém. E que tipo de fé é essa? É eu chegar diante do Pai, irmãos, diante das pressões, diante de qualquer momento que eu esteja passando, e eu não conseguir, você pode dizer assim, dialogar com Ele no meu entendimento, por causa da minha incapacidade de compreendê-lo de tal forma. Eu chego, Pai, eu não sei nem como me expressar diante dessa situação, mesmo conhecendo que você sabe todas as coisas. Mas Espírito Santo, me ajude aqui. Aleluia. Então, pela fé, mesmo sem sentir nada, não precisa sentir não, irmão. Amém. Pela fé, o Espírito Santo, eu acho que ele faz, ele entendeu. Vou começar a conduzir esse momento. Aí começa, meu irmão, fluir de dentro de nós. As coisas começam a borbulhar por dentro. Sabe aquele barquinho que está lá dentro do mar, no escuro? Tem uns peixes que não aguentam nem ver luz, não é isso? O cara liga a luz assim, ele não precisa nem jogar a rede. Ele liga a luz e sai de perto, porque o cardume vai cair dentro. Então é dessa mesma forma, meu irmão. Então quando nós, pela fé, entramos nessa atmosfera de oração do Espírito, lá nos conduzir, vem uma luz. Ele faz, é por aqui. E as coisas começam a fluir dentro de nós. Aleluia. E Deus começa a trabalhar ao nosso favor. As coisas começam a destravar em nossas vidas. Amém. No mundo espiritual, coisas paralisam e coisas começam a se movimentar a nosso favor. Amém. Aleluia. Amém. As coisas começam a dar certo. Por quê, irmãos? Ei, porque o nosso intercessor, o Espírito Santo, ele está ali para nos auxiliar. Amém. Ele não apenas observa as nossas necessidades no momento que nós mais precisamos.
Ele está ali nos esperando todos os momentos, irmão, dentro de nós. Um posicionamento de fé. Que nós venhamos a colocar o pé nessa atmosfera pela fé. Amém. Estarmos prontos e esperando aquilo que Ele irá nos trazer para nos conduzir nesse momento de oração. E a palavra diz que aquele que conhece os corações, ou seja, meu coração está certo, mas eu não sei como me expressar. Ele conhece a mente do Espírito. Ele sabe que aquilo que o Espírito vai nos transmitir está alinhado com a sua vontade. Amém. Aleluia. Eita, coisa maravilhosa. Eu gostaria de um tangedor. Tem um tangedor aí para mim? Amém. Então as coisas começam a fluir. As coisas começam a se movimentar ao nosso favor. Amém. Eu não falo, irmãos, apenas no que diz respeito às que são de fora. Eu falo principalmente às que são de dentro. Amém. Aleluia. A nossa personalidade muda. Se tornamos mais cordial com as pessoas. Amém. Misericordiosos. Amém. Porque agora, irmãos, o Espírito nos ensina a ver com a ótica de Deus. Amém. Não com a ótica terrena, com a ótica do homem. Por quê, irmãos? Porque a oração no Espírito, ela se torna mais sensível às necessidades dos outros. Amém. Nos levando, irmãos, a termos íntima compaixão pelo próximo. Aleluia. Porque a própria palavra nos mostra, irmãos, que no momento de oração, nós devemos, irmãos, sentir as mesmas dores daquele que está por trás das grades. Só o Espírito, irmãos, vai te levar lá para o Aníbal Bruno. Você está pensando que a mente leva, é? Não. O Espírito está ali olhando. Ó. A palavra diz que os olhos do Senhor andam por toda a terra. E o cara lá dentro da cadeia clamando por socorro. Senhor, me ajuda, manda um mensageiro teu. E um de nós no nosso quarto, orando no trabalho, dentro do carro, andando de bicicleta, na parada de ônibus. Labra contra lama sobre ele. Ei, a minha mente não está entendendo. Ei, e Deus tem um ali. Então naquele momento que eu estou orando, irmãos, a minha oração está transmitindo, por uma intervenção divina, consolo para aquela vida que está dentro da cadeia, chorando, gemendo, pedindo socorro. E eu sem entender nada, não estou me arrepiando, não estou sentindo nada, mas estou ali na parada, recantalabaçou. Aparentemente, irmãos, esse desejo, se eu posso dizer assim, deu em mim, porque o ônibus está demorando. Não tem ninguém na rua. Vou me encher por aqui, né? Ei, e Deus pega aquela oração que a gente não está entendendo, que o Espírito está nos concedendo por meio da inspiração, para consolar outra pessoa, para sustentar a outra vida, para consolar no momento de pressão. Oh. Isso é orar no Espírito. É orar na perfeita vontade de Deus. E sabe aquele momento quando as coisas começam a pegar? É nesse momento que começamos a entender que chegou a hora de salmos começar a fluir. Hinos, cânticos espirituais. Aleluia. Eu não estou falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou falando de você salmodiar do seu próprio coração ao Senhor. Amém. Aleluia. De sair dentro de você coisas que nenhum homem já falou ao Pai. Amém. Porque é do vosso coração. Não é algo que alguém escreveu. É totalmente seu. Genuíno, autenticado da sua pessoa. Fluindo de dentro de você para o Pai. Aleluia. E Deus, ei, isso vem dele. Isso vem dela. É original.
Você começa a salmodiar. Por quê? Porque está acontecendo exatamente o que Davi falou muitos anos atrás, antes de Cristo. Ei, unge a minha cabeça, Senhor, para que meu cálice transborde. E o cálice começa a transbordar. E palavras começam a fluir no mundo espiritual. E o negócio vai esquentando. E o negócio vai esquentando. Aleluia. Ei, daqui a pouco você está lá. Glória a Deus. Ei, Paulo, antes de dizer, meu irmão, enchei-vos do Espírito, ele falou sobre algo que leva o homem à dissolução. Há uma ressaca. Vou falar isso não. Vou dizer que não é palavra, bexiguenta. Ei, no Espírito é diferente. No dia de Pentecostes, irmãos, naquele momento onde o Espírito estava conduzindo aquele clima de adoração e oração ao Senhor, quem estava de fora não entendia nada. E ainda apontava dizendo, falando com o outro, está tudo embriagado. Ei, Deus sabe o que estava acontecendo ali. Amém. Aleluia. Aleluia. O cálice estava transbordando naquele momento. Ei, o negócio estava fluindo dentro daqueles corações. Amém. Aleluia. Quero orar um pouco. Eu vou continuar a ministração. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite pela atmosfera do Teu Espírito. A Tua palavra, Pai, nos garante que aonde existe 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estás presente. E nós deixamos Você livre, Espírito Santo. Fique livre em nosso meio. E que se cumpra nessa noite o que está escrito na palavra do Pai. Que aonde está o Espírito, ali a liberdade. E nós te damos, Espírito Santo, liberdade nessa noite para conduzir esse culto. Que você possa ficar livre e nos inspirar para entrarmos nessa atmosfera sobrenatural e conversarmos com o Pai diante do trono da graça em perfeita harmonia. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te oferecemos a Ti. Fique livre, fique livre, fique livre, fique livre. Faça o que bem você quer. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler algo aqui. Primeiras Coríntios capítulo 14. Oh. Glórias a Deus. No verso 4, Paulo ele diz: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Observe que o apóstolo Paulo fala que quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aqui ele diz que aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Ele desenvolve por dentro. Ele desenvolve, irmãos, o seu homem espiritual que foi recriado em Cristo Jesus. Aquele que estava morto. Aquele que estava dominado pelo pecado. E a palavra nos mostra, irmãos, que na obra de redenção, alguém foi lá e nos resgatou do império das trevas. Amém. E nos transportou para um ambiente, se eu posso dizer assim, Éden. Amém. Presença de Deus novamente. Onde hoje, irmãos, nós podemos, da mesma forma como Deus vinha na velha aliança, aleluia, no livro de Gênesis nos mostra isso, na virada do dia, conversar com o homem, aleluia. Sabe, a oração no Espírito, irmãos,
ela nos transporta para essa dimensão novamente. Aquilo que Adão fazia todos os dias na viração diante de Deus, recebendo instruções, dando conta do seu trabalho. Olha, eu coloquei o nome daquele animal ali, onça. O nome daquela fruta ali, jabuticabra. Jabuticabra não, jabuticaba. Cabra mistura. Eita lá. Isso ainda acontece, irmãos. Quando Paulo lhe diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, quando vocês se reunirem como igreja, em congregação, juntos, vocês devem criar uma atmosfera sobrenatural. Vocês devem se encher do Espírito a tal ponto de cantarem e salmodiarem ao Senhor com o vosso coração. Que seja algo seu, que seja algo meu, que seja algo genuíno, que parte dentro do nosso espírito. E a palavra nos mostra, irmãos, que Deus, Ele observa e Ele não rejeita um coração contrito, quebrantado e compungido em sua presença. Um coração humilde, um coração que está pronto a se entregar e se derramar aos seus pés. Aleluia. O que me chama, irmãos, o que me toca muito forte acerca de oração, é um momento que eu vejo na velha aliança. Eu não sei se você conhece Ana. Essa mulher dentro do templo de Siló. Uma mulher, irmãos, que vivia todos os dias mediante uma pressão que vinha sobre ela porque ela era estéril. Não podia dar filhos a Eucana, seu marido, e a outra mulher dele, Penina, zoando dela, na tradução de hoje. E essa mulher foi clamar no templo de Siló. E o sacerdote, olhando de longe, só via a mulher batendo a boca. E a palavra é muito clara, dizendo: o coração de Ana falava com o Senhor. O coração de Ana, enquanto o outro pensava que ela estava embriagada, a palavra explicitamente diz que o coração daquela mulher clamava ao Senhor. O coração, o espírito daquela mulher. E Jesus diz que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Aleluia. Com corações em sua presença que se rasguem. Oh Senhor. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. O propósito, irmãos, é de você ficar livre nessa noite. Se pudesse apagar um pouco as luzes aqui, não aqui do púlpito, mas aqui da frente. Fique livre. Faça que nem Ana. Deixe seu coração falar com o Senhor.
cheio nessa noite. Seja cheio nessa noite, transbordando. Chegou o momento, irmãos, da aula prática. Isso é você com Deus. Se esqueça da pessoa que está do seu lado. Se esqueça do seu departamento. Se entregue ao Senhor. Esse é o momento do seu coração falar com o Senhor. Deixa o Espírito conduzir a tua oração.
abençoado. Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite que ainda não fez Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, eu quero te apresentar esse convite. Sabe, é tão bom. Uma das coisas que a palavra nos diz acerca dessa pessoa chamada Jesus é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte principal que nos dá o livre acesso a Deus. Se você está aqui nessa noite, eu quero te fazer esse convite. Aleluia. Glória a Deus. Todos salvos? Todos salvos? E quem ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo? Sabe, é teu direito. Uma das coisas que Jesus diz aos seus discípulos sobre ir por todo mundo e pregar o Evangelho, Ele diz: olha, esses sinais seguirão os que creem. Que sinais? Expulsar demônios, falar em outras línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal, e se orar pelos enfermos, eles serão curados. Aleluia. O interessante, irmãos, é que Jesus diz que são sinais que acompanharão o povo de Deus. Entre expulsar demônios, ser livre, aleluia, da morte, e também intervir em uma situação física ou espiritual na vida de pessoas com doenças, são sinais que faz parte de nós. Mas também ele fala sobre outras línguas. Ele não está falando sobre algo, irmãos, que o homem aprende naturalmente em uma escola de inglês, de francês, de espanhol. Ele está falando sobre sinais sobrenaturais que nos acompanharão. Aleluia. E se você deseja ser batizado no Espírito Santo, eu também te faço esse convite. Aleluia. Existe alguém aqui que deseja ser batizado pelo Espírito Santo? Isso é seu por direito. A palavra nos mostra que no dia do Pentecoste todos foram cheios. A palavra nos mostra que no dia de Samaria também todos foram cheios. A palavra nos mostra, irmãos, que os discípulos de Apolo em Éfeso, que não conheciam sobre o batismo no Espírito Santo, só conheciam até João batismo nas águas, Paulo instruiu esses homens acerca de algo, aleluia, que é dele, que era deles. E a palavra diz que todos foram cheios. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, a palavra diz também que todos foram cheios. Ei, todos foram cheios. Aleluia. Aleluia. Existe alguém aqui para ser batizado no Espírito Santo? Todos cheios? Glória a Deus. Estou.